Olá, gente, tudo bem? Tá dando. Vamos esperar vocês todos entrarem. Esperar a minha linda Ludmilla entrar, mas o mais importante, não é? Ah, que bom que vocês estão entrando. Boa noite, gente. Bom, hoje nós vamos dar sequência à live que a gente fez há uns dias atrás sobre o aniversário do Estatuto, né? A gente conversou com o Lucas e com o Wellington. Oi, tô vendo Sidão aí. Oi, Sidão. Nayara, Cristiane, que já entrou aí também. Nós vamos esperar a Ludmilla chegar, porque esses telefones não têm o mesmo horário para todo mundo. E aí a gente vai conversando. Aí, Ludmilla já chegou. Deixa eu convidar ela aqui. Chegando, tá chegando. Olha, Fatinha, você tá por aí. Que coisa mais linda. Aí, ó, a Ludmilla vai entrar pra gente poder conversar. Gente, tem tanto tempo que eu não encontro com essa moça. Tô até emocionada. Tudo bem, Célia? Boa Hum, noite. Internet maravilhosa, né, gente? Lud, você tá chegando? Tô aí, eu tô Ah! aqui, Agora sim. tô aqui. A internet demorou um pouquinho, tá meio ruim aqui. A Tá meio conexão hoje tá meio devagarzinho. complicada. Mas tá funcionando, vai dar certo. Você tá me escutando? Aí, o mais importante é, Tô eu tô te super, vendo, você tá me vendo? tô te escutando perfeitamente, você tá me escutando? Tô. Ai, tô tão Ah, feliz que você maravilha. topou. Tô Ah, mas assim. como que eu não toparia, Célia? Você sabe que eu sou fã do seu trabalho, você tem uma participação muito importante na minha trajetória toda. E ainda mais o assunto, né? O assunto é maravilhoso. Eu poderia passar minha vida inteira falando sobre o ECA, que eu ficaria super feliz, assim, é maravilhoso, né? Então, assim, não podia perder essa oportunidade, ainda mais de ver, conversar, trocar ideia, é maravilhoso. Ai, que bom. Ai, é bom mesmo. Assim, eu acho que se tem a única das poucas coisas boas da pandemia, porque nada é só ruim, né? É que Uhum, a gente acabou achando pessoas que tinha muito tempo que a gente não conversava, a gente tem mais tempo disponível, né, para poder fazer essas coisas. E aí eu acho que isso é muito legal, assim, eu fiquei super feliz. E aí eu vou explicar um pouco para as pessoas o que é isso, né? Porque esse mês o Estatuto está fazendo aniversário. Então, quem trabalha na área, acompanha, está vendo 1 milhão de lives de 1 milhão de pessoas, todo mundo, né, assim, uma discussão grande dos avanços, dos retrocessos, né, do que é essa ferramenta, muita discussão pensando aí o que é isso de é, qual que é esse sistema, né, assim, de direitos de garantia do direitos de criança e adolescente e tal. E aí, quando eu resolvi, eu estava, né, com um projeto da consultoria, de fazer formação de rede, né, e tal. E aí a gente começa com essa história aí de fazer live, que é um investimento, né, Lúcia, assim, porque é um negócio que a gente nunca fez, a gente nunca brincou nessas plataformas, né. exato. E aí eu queria alguém para a gente poder conversar, que assim, a gente fala muito do estatuto, mas a gente às vezes esquece que o estatuto é uma lei, ele tem uma base jurídica, o que isso significa, né? Se a gente fala, ele é uma legislação avançada, mas acho que a gente acaba conversando mais do que ele dá de ferramenta, então fala muito do conselho tutelar, muito do conselho de direito, né? Mas a gente não fala dele. E aí, quando eu pensei assim, quem que eu vou chamar para conversar? Eu falei, vou chamar a Ludmilla, gente. Claro! Primeiro, porque é difícil você ter uma pessoa que é formada em direito, que trabalha com isso e que conhece a ferramenta, né? Sim, Assim, sim. e a gente conhece muitas pessoas que, mas elas não são advogadas. Acho que esse é um ponto importante, assim, porque isso faz muita diferença para vários pedaços, assim, da nossa discussão, né, no sistema de garantia de direito. E aí eu não tive dúvida. A Lud é uma pessoa que entrou na minha vida há muito tempo atrás.
A gente tinha outra construção de política de assistência social, né, Ludmila, quando Sim. a gente se conheceu, né, assim, eu acho ela, assim, uma advogada maravilhosa, mas eu não vou chamar ela de advogada mais, porque a Ludmila vai contar para vocês aonde ela está. Ah, pois é, não, graças a Deus hoje eu não advogo, mas estou num outro lugar que é muito prazeroso, também muito importante. Hoje eu trabalho como professora no Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Sabará, então eu sou servidora pública federal, mas continuo trabalhando com direitos humanos do mesmo jeito, continuo fazendo formação do mesmo jeito e estou plantando todas as minhas sementes para poder em breve começar a trabalhar, mais ou menos como eu trabalhava na prefeitura, trabalhar lá em Sabará de uma outra forma, dando assessoria também às pessoas que trabalham com assistência social, com criança e adolescente. Eu sinto falta disso, muito, de verdade, assim. Eu, Então isso é um bichinho, né? é Trabalhar com essas coisas é um bichinho. Morde a gente, se você não der bobeira, ó, pá, exatamente, é o resto da vida. A gente trabalha, exatamente. começa nessa área e vai o resto da vida. Assim. Exatamente. E eu só entrei nessa área por sua causa, né, Célia? Assim, academicamente. Ah, bom. Academicamente falando. É. Você foi a primeira pessoa que me colocou no rumo dos direitos humanos. Falou, por que você não faz um mestrado nisso? Abandona o direito empresarial. E aí eu segui o conselho e realmente estou trilhando, continuo e vou trilhar o resto da minha vida. Obrigado por esse conselho. Mas, ó, vamos lembrar que quando eu conheci Ludmila, ela era advogada da equipe que atendia no programa Sentinela. Isso. Que na época era o programa que foi criado, assim, como diretriz do Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra a Criança e Adolescente, e ele era um programa que tinha uma equipe multidisciplinar que atendia as crianças e as famílias que tinham uma situação de violência sexual. E a Isso Lud mesmo. era advogada nesse programa. Exatamente. Exatamente. Nessa loucura, Lud, nós fomos para o Congresso Mundial, você lembra? Lud foi minha companheira de Fomos. loucura quando a gente foi para o Congresso Mundial de enfrentamento à violência sexual que teve no Rio. E aí a gente dividiu aí uma experiência grande naquele congresso, né? Sim. Foi bem legal. Foi por aí que eu acho que você desistiu desse negócio de empresa. Exatamente. Com certeza. Ali foi um momento decisivo. Mas não foi só eu, não. Precisou de um congresso mundial inteiro para Ludmilla ser seduzida por algo que você já trabalhava, já era uma pessoa de Sim. referência, né? Tanto que foi com a gente aí nessa discussão, né? Já estava aí nesse debate aí da proteção à infância, desse, eu acho que é de falar assim, da gente pensar todas essas áreas que trabalham junto do direito de criança e adolescente, né? Sim, sim, com certeza. E aí, vamos pensar, aí então vamos aqui pensar, porque eu acho uma coisa interessante essa coisa do estatuto, que é o seguinte, a gente tem a Constituição Federal, que a gente chama de Constituição Cidadã, né, que é um marco, assim, para a gente que somos brasileiros, assim, que a gente tem que aprender a lidar com essa ferramenta, porque a Constituição traz o estatuto de cidadão para uma série de categorias que antes não eram consideradas cidadãos, né, assim, não eram considerados sujeitos de direito na organização do nosso país. Traz outras coisas muito importantes, acho que assim, como a discussão da primazia do fortalecimento familiar, que para o debate de Sim, criança e adolescente é muito importante, né? sim, Mas aí a gente sempre fala assim, o Estatuto da Criança e Adolescente foi criado a partir do artigo 227 da Constituição. Aí a gente uhum. lê o artigo 227 da Constituição, né? Gigante, Assim, né? que é enorme, Gigante. grande. Aí ele ainda tem uns parágrafos que a gente, quando vai dar aula, assim, nem sempre lembra deles, mas, Exato, mas que são né? super importantes também. E aí a gente tem, além dessa Constituição Federal, que tem todas essas ferramentas, né, que é a grande ferramenta nossa de trabalho, um estatuto. Exato. Por que a gente criou um estatuto se a gente já tinha um artigo 227 gigante, como a gente acabou de falar, né? Assim, Uhum.
que traz nele todos os direitos, traz nele a concepção de sujeito, traz nele a concepção de que a família, a sociedade e o Estado são corresponsáveis na garantia dos direitos, né? Traz nele a prioridade absoluta, não é assim? Elenca os direitos, traz nele a concepção de proteção especial, né? Porque ele fala dos direitos que você tem que ofertar, mas fala da prevenção às outras situações. Então, assim, você tem um artigo robusto desse jeito, e aí a gente 2 anos depois da Constituição, a gente promulga o Estatuto. Por que é importante a gente ter um Estatuto, sendo que a gente já tem a semente do Estatuto dentro da Constituição? Então, né, os meus alunos fazem essa pergunta com bastante frequência. Assim, eles perguntam assim, nossa, mas por que isso não está na Constituição? Se a Constituição é nossa pedra fundamental, se nosso país é todo organizado pela Constituição, por que as coisas não estão lá? Por que eu vou precisar de uma legislação? Bom, o primeiro raciocínio é, se a gente fosse colocar de tudo que é importante na Constituição, vocês já imaginaram o tamanho que isso ia ficar? Seria possível. Ela já não é pequena. Ela já não é pequena. Mas já imaginaram, assim, a extensão que ela teria, o nível de detalhamento que ela teria que ter? Seria impossível da gente tratar tudo ali dentro. A função da Constituição não é essa, não é abordar tudo, é abordar os pilares. E a partir dos pilares, eles serem desenvolvidos a partir da necessidade, das especificidades, e você vai fazendo isso através de legislações específicas. E aí você tem caminhos distintos. Você pode... Lude, eu tenho uma mensagenzinha das pessoas falando para mim que travou. Eu vi aqui de uma pessoa, eu vi mesmo, mas tá para todo mundo travado ou tá... Não sei. Pois não sei. Aí eu queria só... Vamos esperar 2 minutos respirar, que eu não sei se ele... Porque para mim não travou. Eu estou te escutando perfeitamente. Não travou não. Pois deve ser da pessoa. Então pode ser assim, trava para alguém. É a internet, gente. É a tecnologia que veio para facilitar as nossas vidas. Isso aí. Só aproveitar aqui que eu parei, tá cheio de gente aqui. Tem gente do Rio aqui com a gente, tem gente do interior aqui, tem pessoal que já trabalhou com a gente aí, que é funcionário do Estado, tem gente que já trabalhou aqui em BH com a gente aí também. Tem ex-aluno meu assistindo também. Lindo! Muito bacana. Então vamos voltar. Você estava falando desses 3 pilares. Isso, que a Constituição ela vai trazendo os pilares para a gente construir a base daquilo que é mais importante para o nosso país, para a sociedade, para que tudo seja estruturado de acordo com valores comuns. E aí, a partir disso, você vai especificando. Aí você tem 2 caminhos. Você pode utilizar uma legislação, uma lei qualquer, você cria uma lei para dar um detalhe sobre alguma coisa. Ou você cria leis com características diferenciadas, que é o caso do Estatuto da Criança e do Adolescente. No caso, o ECA, ele é uma lei federal, tá? Ele é uma legislação, mas qual que é a questão de você nomear como estatuto? Quando você nomeia como estatuto, você está querendo dizer que você criou um conjunto completo de regras para um determinado grupo, e são regras que vão ter assim, naturezas completamente distintas. Então eu vou ter regras de natureza processual, eu vou ter regras administrativas, posso criar alguns órgãos, eu posso criar obrigações para distintos grupos, posso especificar direitos, posso criar regras de operacionalização de direitos. Essa que é a grande diferença. Quando eu pego uma lei específica, ela vai pegar um pontinho específico. Agora, quando eu falo de estatuto, não. Eu estou falando de uma legislação que ela é completa, que ela abraça um determinado grupo, ela abraça uma determinada temática. E nisso, a gente puxa uma característica que é super importante, que é a da nomeação. Você nomeia que um determinado grupo é específico, ele existe e demanda uma ação diferenciada. Então, quando eu falo de um Estatuto de Criança e Adolescente, quando eu reconheço uma legislação federal com esse nome, eu estou dizendo que o grupo das crianças e adolescentes é um grupo diferenciado,
com características específicas, com necessidades específicas, que vão demandar proteções e ações específicas. Essa mesma lógica, por exemplo, se a gente pega a questão do idoso, da pessoa com deficiência, o próprio jovem. Então, quando você faz isso, você nomeia, você reconhece a existência desse grupo, você nomeia as diferenças dele, e isso faz uma diferença absurda lá na prática. Faz uma diferença absurda na prática. E principalmente para criança e adolescente, é um marco muito importante, porque antes da nossa Constituição, a gente tinha criança e adolescente como objeto de direito. Eu tinha regras que tutelavam a vida dele, mas eu não reconhecia como uma pessoa que tinha os seus direitos e obrigações, as suas autonomias, as suas liberdades, uma pessoa com toda a estrutura dentro das suas peculiaridades para ter proteções específicas e direitos específicos, participar da vida em sociedade em condições apropriadas. E aí, quando eu faço esse marco, é muito, muito bacana, porque eu crio um estatuto para esse grupo, nomeio, dou essa, falo, olha, esse grupo existe, esse grupo é um grupo específico, especial, de sujeito de direitos com proteções e direitos específicos. É maravilhoso, é uma sacada e tanto, uma representatividade enorme mesmo. É como se a gente estivesse dizendo que finalmente o Estado reconhece a necessidade de um investimento especial nessa população, né? Exatamente. Porque ela tem características que fazem, né, que exigem, que demandam que a gente tenha uma organização específica para o atendimento desse público, né? Porque a gente, de fato, tem um marcador, assim, e a gente fala muito isso, mas pensando que a estrutura jurídica também organizou, né? O que a gente tem depois do Estatuto de serviço, de rede, né? de órgão, né? Então, quando você fala, pode criar órgão, pode criar obrigação, pode criar pode criar leis específicas, né? A gente tem, assim, um marcador muito grande no Estatuto, mas às vezes a gente já tem 30 anos, né? Muitas das pessoas que estão aqui, em alguma medida, já começaram a trabalhar com o advento do Estatuto. Nem todo mundo começou a trabalhar com o advento da rede inteira, né? Mas com o advento do Estatuto, muita gente já começou a trabalhar. E a gente perde um pouco a dimensão do quanto que é uma virada, o tanto que o Estatuto, a legislação, organiza uma forma de funcionamento de todo mundo, né? Assim, sim, inclusive da cultura, inclusive da sociedade, da cultura, da forma como você vai estabelecer as relações sociais, isso é profundamente alterado a partir disso também. É um trabalho que é um sistema que se retroalimenta. Você tem uma mudança de cultura que vem com toda a discussão para a criação da Constituição, as discussões internacionais sobre a Convenção sobre os Direitos da Criança, cria essa legislação, isso vai permeando na sociedade, você cria um estatuto que chancela essa existência específica e isso vai gerando efeito na sociedade que trata de uma maneira diferente, enxerga de uma maneira diferente e vai cobrar atualizações da legislação nesse estatuto. É um sistema maravilhoso, é de retroalimentação, não tem nada melhor que isso, é muito bonito. E aí é muito interessante quando você fala isso, né, que o estatuto, ele chega num determinado momento da cultura, mas que ele também faz uma intervenção na cultura, na forma como que a sociedade lida, porque nós estamos hoje fazendo uma discussão porque o Estatuto tem uma data comemorativa para ele, né? Assim, que eu acho que é muito interessante. As datas comemorativas cumprem esse papel da gente ir fazendo uma discussão com a sociedade de como que é importante mudar a postura, né? De como que é importante reconhecer sujeito nesse lugar, de como que é importante a gente exigir o cumprimento dessa legislação, né? Assim, do quanto que essa legislação ela ajuda a gente a entender e organizar o sistema, né? É muito legal mesmo quando a gente entende assim, né, o que é o advento do Estatuto na nossa organização, né? Assim, de cultura. Exato. Nossa, é uma construção assim quase que mágica. Realmente, assim, é verdade, é verdade. Quando você para e pensa assim no tamanho que isso toma, na proporção, o tanto de vidas que isso muda, o tanto de transformação que isso gera, positivo,
é fantástico, de verdade. Ele não é só uma lei, né, Lu? Não, não é. Graças a Deus não é. Ele tem muitos desafios, como vão ter, como qualquer outra legislação vai ter. Tem seus desafios, as suas dificuldades de operacionalização. Mas, no geral, ele conseguiu, por si só, fazer muita mudança positiva, de verdade, muito avanço. Isso é inquestionável, de verdade. E aí eu queria que a gente conversasse um pouco, porque é isso. Como ele é uma lei robusta, que tem tudo isso, e agora você travou para mim. Ah, não. Voltou. Vixe, Não, voltou. É a internet brincando com a gente. né? Como você falou, né? Assim, o estatuto é um tipo de ferramenta que dá para a gente uma série de possibilidades, assim, de organizar uma série uma série de ferramentas, né? Fala assim, de criação de órgãos, fala de estabelecimento de direitos. E como o artigo 227, ele é em si também um artigo robusto, né? Assim, que fala aquele tanto de coisa, né? Que fala dos direitos, fala da proteção integral, que fala do que a gente não pode, né? Fala um monte de coisa. O estatuto ele tem uma organização própria, né? Assim, acho que é legal Sim. a gente pensar, porque todas essas características que você fala, né, do estatuto, que pode criar órgãos, pode estabelecer competências para determinados órgãos, pode organizar legislações que já existem. O estatuto faz isso tudo para esse público de criança e adolescente, né? Assim, ele Faz. começa ali falando quem são essas crianças, né? Que é essa ferramenta, quais são esses direitos, e aí ele tem uma organização muito interessante que às vezes a gente deixa passar, né? E eu acho Uhum. que a forma como o estatuto está organizado, ele direciona um pouco para a gente a forma como a gente deveria pensar a nossa organização de sistema de garantia de direitos também. Sem dúvida. Converse um pouco, conta pra gente um pouco assim, como é que você vê essa organização do estatuto? Então, quando a gente pega o estatuto, a gente percebe de cara, né, a divisão básica dele em duas partes: a parte geral e a parte especial. Isso parece uma bobagem, mas na verdade diz muito mais do que parece dizer. Pelo seguinte, quando eu começo pela parte geral, o artigo primeiro do ECA, ele vem falando da proteção integral, ele fala quem que é a criança e adolescente, ele já traz a repetição do artigo 227 da Constituição, e depois vem trazendo todos os direitos fundamentais, ele constitui tudinho de mais importante desse grupo específico que a gente está falando, reconhece a condição peculiar de desenvolvimento. Então ele traz tudo isso muito bem trabalhado e é de cara. E por que isso chama atenção? Quando a gente pensa em legislação, a gente vai pensar, eu vou pensar numa lei, eu penso numa coisa burocrática, eu penso numa coisa fria, eu penso numa coisa que é Ixi. automática, eu penso em processos, em procedimentos. Penso numa coisa fria. Mas aqui no ECA não. Quando você começa com uma parte geral que traz toda essa carga, traz toda essa apresentação, vai nomeando, né, principalmente dos direitos fundamentais, apresentando como esses direitos fundamentais são para as crianças e adolescentes, ele diz para a gente, olha, o mais importante é o sujeito. Você precisa reconhecer o sujeito nas suas características, que devem ser encaradas dessa e dessa e dessa forma minimamente. Depois a gente vai mexer com a parte operacional, sobre como fazer, quem faz o quê, como é que é o processo, quem tem autoridade, quem não tem, como é que eu tiro a autoridade. Isso fica em segundo plano, que é a parte especial. A parte mais importante, a primeira, é a parte geral. Que lá, sim, ele tem a parte geral, ela tem 3 títulos. Ela tem as disposições preliminares, que vão trazer justamente a proteção integral, a repetição do artigo 227, a conceituação de crianças e adolescentes, basicamente. Depois eu passo para o título 2, que são dos direitos fundamentais. Aí é onde meus alunos normalmente perguntam: pô, Ludmila, mas eu preciso falar de novo do direito à liberdade, à vida, educação, segurança. Precisa, Profissionalização, direito à precisa convivência falar. familiar. Precisa falar. Por que Ixi, Lu, precisa peraí, falar? devagarinho.
Deu uma travadinha Pronto, para destravou? mim. Travou. Precisa falar de novo, por quê? Na hora que o ECA vai falar dos direitos fundamentais, falando da vida, da liberdade, da educação, da cultura, ele não vai falar, olha, criança e adolescente tem direito a ter acesso à cultura. Não vai falar isso. Ele vai falar o que é esse direito à cultura para esse público, porque é diferente. Eu vou pegar, por exemplo, uma questão que é sempre muito perguntada com relação à religião. Uhum. Religião para criança e adolescente. Muitas famílias têm a ideia de que, pela condução do pai e da mãe, eles podem determinar a religião que a criança vai seguir, que a criança ou adolescente vai seguir. E o ECA, na hora que vai falar sobre isso, sobre as liberdades, inclusive religiosas, garante a escolha da religião por parte da criança e do adolescente. Reconhece esse direito dela de professar a fé da forma que achar melhor, independente da família. Então, reconhece esse espaço. Então, olha, existe o direito à religião, pai e mãe, sim, são responsáveis pela educação, pela criação, mas calma lá que não é para tudo. Tem um limite que não pode ser transposto, porque senão você vai passar por cima desse sujeito. Então, daí a necessidade de você ter um detalhamento sobre o que são esses direitos fundamentais para esse público. E é daqui que a gente consegue tirar o que são as necessidades específicas desse público, o que torna esse público diferenciado, o que caracteriza uma criança e um adolescente de uma maneira diferenciada, o que ele tem de diferente de necessidade, o que de uma atenção, o que o direito para ele poder ser garantido e respeitado, o que precisa ser feito. Por isso é que tem que repetir. Parece que é repetição, mas na verdade não é, é um complemento, é uma especificação. Então é super, super bacana isso. Essa parte dos direitos fundamentais, assim, que ele vai detalhando mesmo, né? Ele detalha processo, inclusive, assim, é muito interessante isso, porque, assim como 227, né, o Estatuto também começa com o direito à vida e à saúde, né, assim. E aí ele vai retomar, assim, e é interessante como que ele vai colocando assim, atribuições para todos os outros sistemas. Né? Quando a gente fala que a política da criança é uma política transversal, e todos os outros, todas as políticas setoriais, elas estão relacionadas à garantia dos direitos de criança e adolescente, é interessante por causa disso. Você pega lá no primeiro direito, que é o primeiro à saúde, ele já está organizando competências do SUS, do Sistema Único de Saúde, por exemplo, dos hospitais particulares. Ele organiza como que os hospitais particulares, o processo de atendimento dessas crianças, né? Então, esses procedimentos para a garantia do direito à saúde e depois para a garantia do direito à informação, uma série de direitos que vêm assim na consequência, eles estão, de fato, previstos no Estatuto. Exatamente. Não estão lá no SUS, não estão no artigo da Constituição que fala, né, sobre o direito à saúde. Eles estão muito bem detalhados aí nessa primeira parte do Estatuto, né? Exatamente, exatamente. E o mais importante, né, ele não coloca, hora nenhuma, a responsabilidade exclusiva sobre uma determinada pessoa ou ente. É sempre uma responsabilidade compartilhada. Família, sociedade, Estado, através de vários órgãos, instituições, políticas, é sempre algo compartilhado. E na hora que você começa a perceber isso, você percebe o quanto o ECA tem essa preocupação de abraçar a criança em 360 graus. De todas as formas possíveis. Colocar todo mundo com esse olhar, com esse foco, com esse mesmo objetivo. É muito bacana isso. Você está falando isso, me veio aqui assim, que ele fala do direito à convivência familiar, né? E aí quando a gente fala isso, né, que ele compartilha a responsabilidade da garantia dos direitos da criança e do adolescente. Mas ele não determina, no sentido de que ele não determina assim, é só essa família, ou é só esse estado, né? Ou é só o município, ou é só o governo do estado. Não é. E quando você falou isso, eu lembrei do direito à convivência familiar e comunitária, o Estatuto ele está tão lá na frente da nossa, assim, ele é tão inovador que ele já reconhece direito à convivência familiar e comunitária, ele já reconhece as múltiplas possibilidades que uma família pode ter. Exatamente. Não é?
É muito Exato. bonito isso no estatuto, porque ele reconhece, inclusive, assim, uai, a família pode ser esse núcleo onde você nasceu, mas pode ser um pouquinho maior do que isso, né? Ele já remete a uma família extensa, ele já prevê uma possibilidade de adoção nas famílias nas crianças que não conseguem ficar nas suas famílias de origem, né? Assim, direito à convivência familiar e comunitária está ordenado no estatuto como um procedimento super complexo, assim, um direito super bem detalhado dentro do estatuto. Gente, tá Exatamente. vendo como é que assim, a gente pode ficar meses conversando sobre o estatuto? Porque ele é uma coisa maravilhosa, assim, de orientação, né? Se a gente conseguisse, de fato, lê-lo, né? Assim, Sim. entender ele. A Valéria aqui está comentando no chat que o Estado precisa oferecer à família todas as condições para que a família proteja e socialize a criança. E, na verdade, não é só o Estado. Se a gente pega todos os detalhamentos do ECA, Valéria, a gente vai ver que, inclusive, essa também é uma tarefa da sociedade, porque não adianta também esperar que o Estado consiga resolver tudo. A sociedade também tem que dar o suporte para essa família, entende? Não é só a família de um lado e o Estado do outro e os cidadãos lá vivendo suas vidas como se não tivesse Isolados, né? acontecido. Eles não têm. Não, E é muito bonito quando a gente pensa essa coisa da sociedade e você vai pensar situações de discriminação e preconceito, por exemplo, fica claro como a competência da família, da sociedade na garantia do direito, às vezes se perde, né? E aí eu vou citar exato, aqui, por exemplo, o caso do Miguel, não é, da criança do Recife, que o que a gente viu foi exatamente ainda que o Estado tivesse provido tudo, tem uma coletividade ali que não consegue reconhecer todas as crianças, e que essa eu acho uma característica maravilhosa da primeira parte do Estatuto, porque essa primeira parte dos direitos gerais, ela versa a todas as crianças, né, Lu? A exato, todas e qualquer. Nasceu aqui, todas, ou está morando aqui, ou está no seu município, esse conjunto de direitos está posto e garantido a elas. Assim. E isso é de exatamente, uma beleza que só o Estatuto trouxe para a nossa exato, organização de sociedade. exato. E tem um outro detalhe também que é muito bacana. O ECA, ele traz uma visão que para mim é diferencial demais, que está nessa parte geral, logo depois dos direitos fundamentais, que é o título 3 da prevenção. Você quer coisa Hum, mais bacana do que uma legislação trazer de antemão essa preocupação olha, eu não quero só lidar com as questões quando os direitos forem violados. Eu não quero só lidar com o problema. Eu quero evitar que o problema aconteça. Isso é fantástico, isso é de suma importância, porque a gente não quer trabalhar com violação de direito. A gente quer trabalhar com promoção de direito, com reforço de direito, com reconhecimento de sujeitos. A violação ela deveria ser exceção. E, e quando a gente pega outras legislações, a gente vê um foco muito grande na resolução de problemas e pouco na uhum. prevenção dos problemas. E aqui no ECA, a gente tem. E essa parte da prevenção, inclusive, tem coisas muito. É daqui que sai, por exemplo, a proibição de venda de bebida alcoólica, de armas de fogo, a questão da classificação etária para determinados eventos, das viagens. Por quê? Vamos pensar, se a gente não tem uma regra para viagens intermunicipais, internacionais, já imaginou o nível de vulnerabilidade que a gente colocaria criança e adolescente, por exemplo? A violação se tornaria muito mais fácil de acontecer esse direito. Então, ao invés de eles esperarem e criarem toda uma legislação só para falar assim, olha, tem esse direito, mas se for violado, acontece isso. E fica só nesses dois polos. Se fosse só isso, seria pouco. A prevenção está ali muito bem construída, muito bem, e também com essa visão ampliada, não é só o papel do Compartilhada. Estado, não é só o papel da família, é papel da família, do Estado e da sociedade, todo mundo ao mesmo tempo. Nesse tripé, acho que o direito à discussão da autorização de viagem fala muito disso, né? Assim, porque Uhum, fica muito claro na autorização de viagem como que não adianta só um ente atuar na prevenção. Então, né, assim, a família ela tem que estar bem orientada, ela tem que saber, né, assim, que se eu estou viajando com criança, eu preciso ter autorização, minha criança não viaja sozinha, né? Ela tem que ter autorização para viajar, mas aí você tem
né, um órgão específico que tem que dar essa autorização. A empresa de viagem, ela tem que exigir essa autorização, não é assim? Então, Exatamente. você tem todo mundo ali para garantir o direito dessa criança. Então, a família se responsabiliza na hora que ela vai lá e busca documentação e organiza a viagem direitinho dessa criança. O Estado se responsabiliza, né, através de quem dá autorização, quem emite autorização. É um órgão que faz, né, assim, digamos assim, estatal, mas não é bem isso, mas é um órgão público, né? Mas quem Uhum. vai determinar o cumprimento dessa ação é a sociedade, por meio aí Exato, das empresas que vão ter, né, a autorização de hospedagem de viagem diz muito disso. Ou seja, não é exato, só uma competência da família ou só uma competência do Estado. Se a gente, enquanto sociedade, não se organizar para fazer esses direitos funcionarem, eles continuam também fragilizados. E aí eu acho que quando a exato. gente pega um direito, uma coisa simples, né, que essa coisa da autorização de viagem, é muito claro. Adianta a família fazer isso, o Estado fazer isso, e aí a sociedade que está ali nomeada como uma empresa de viagem, o hotel que não pede a documentação correta para hospedar as crianças e os adolescentes. Que acha uma Qual que bobagem, que é? faz vista Acha grossa. bobagem, gente. Então, o menino é a cara e o xerox desse pai. Quem precisa de documento, não. Pois É, é. tem uma responsabilidade ali que é uma responsabilidade da gente enquanto sociedade, né? Dos Exato, estabelecimentos são responsáveis aí também. E eles não são família nem poder público, exato, né? exato. E isso para mim assim, é um dos pontos mais bonitos, assim, um dos pontos mais importantes também. Porque se a gente cria essa consciência de coletividade, essa consciência de sociedade, tudo funciona melhor. Porque a família e a sociedade vão cobrar do Estado as ações, as melhorias, as condições que deveriam ser providas pelo próprio Estado, mas o Estado também vai dar condições e vai dar condições de resposta, de ação para a sociedade, para as famílias agirem. Família vai ter o apoio da sociedade através dos seus vizinhos, as pessoas mais próximas, ou até dos desconhecidos mesmo, e vão se sentir mais habilitadas para poder exercer as funções que tem que exercer, ou superar as dificuldades que precisam superar. Tudo funciona mais fácil do que se você dizer uma Nesse, pessoa só. nesse ponto aí, a Valéria que fez aquele comentário sobre a responsabilidade das famílias do Estado, está dando o exemplo de uma política pública que é organizada dessa forma, que é a família acolhedora, né? Exato, que é maravilhoso, maravilhoso, uma ideia fantástica, fantástica. Que é você pegar um direito do indivíduo e você pega uma possibilidade, né, do Estado, o Estado organiza, mas quem está ali para ajudar com que o direito a convivência familiar e comunitário seja efetivado é parte da sociedade, né? Que Exato, são essas famílias que se disponibilizam a acolher as crianças nesse momento. Que de fato eu exato, também acho, porque ela trabalha esse compromisso coletivo do exercício do direito individual, né? E do compromisso nosso no exercício do direito do outro, né? De fazer valer o direito do outro. Porque o direito da exatamente, gente, ele capenga se o direito do outro capenga, né? E a gente exato, às vezes esquece disso. com certeza, com certeza. A gente esquece disso com muita facilidade. Ou é. Infelizmente, infelizmente, né? Não deveria ser assim, mas infelizmente acontece mesmo, né? Nesse sentido. E aí, sério, assim, a gente fecha, né, essa parte geral do ECA com essa prevenção. Então, olha que coisa bacana, você começa com as disposições gerais, apresentando esse público, aí você detalha todos os direitos específicos, fundamentais, como eles acontecem, dali você tira tudo de especificidade e você fala, olha, como é que eu vou prevenir a violação de direitos, se você fecha essa parte geral com essa visão da prevenção. Aí você parte para a parte especial, aí né, nessa hora que meus alunos costumam falar, aí você parte para a parte chata, né? Não, não é, muito pelo contrário, não é a parte chata. É uma parte até muito interessante pelo seguinte, ela não vai dizer assim, olha, a criança chega desse jeito, passa para tal, depois daqui vai para ali, o papel tramita assim, 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 não é. A forma como a parte especial ela está construída no ECA é uma forma que, assim, para dizer quem faz o quê, como
e com que objetivo? Por quê? É extremamente necessário isso porque não adiantaria absolutamente nada a gente parar nessa parte geral. Falar assim, olha, a criança e o adolescente têm direito à convivência familiar e comunitária, tem direito ao respeito, à dignidade, à liberdade, tudo isso. E aí alguém viraria e fala assim, tá, beleza. E se não tiver? Como é que faz? Aí, assim, normalmente alguém fala assim, a gente tem lá um Código de Processo Civil, um Código de Processo Penal, que já traz todo o trâmite. Então, assim, violou direito, vai pela regra geral, como é para todo mundo. E pode ser assim? Claro que não. Porque se eu tenho um estatuto para um grupo específico, porque tem necessidades específicas, a gente vai ter que pensar também que toda a atuação de todos os órgãos, em todas as frentes, ela vai ter que ser especializada também. Por exemplo, hoje foi lançado o protocolo de escuta do depoimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência. Hoje o CNJ fez uma live sobre isso. E é super importante, porque eu vou escutar criança e adolescente no ambiente judicial ou outro ambiente que seja, da mesma forma que eu escuto um adulto, tem lógica. Quando eu falo de uma condição peculiar de desenvolvimento de uma criança e colocar numa mesma situação de um adulto, tem lógica? Não tem, não funciona. Se eu estou reconhecendo que o sujeito não é igual ao outro, e aí em determinado lugar eu uso a mesma coisa, né? Tipo assim, como é que eu faço caber dois entendimentos contraditórios, fica, né? Um é um entendimento que você fala, não, é diferente, precisa de um tratamento diferente, aí na hora de executar, aí você fala, não, o processo é o mesmo, todo mundo entra no mesmo lugar, passa pelo mesmo processo, e aí o estatuto vem fazer essa diferenciação, né? Exato, exato. E aí ele é muito atento no sentido de detalhar essas diferenciações por temática, por órgão, por objetivos. E isso também, às vezes, para quem não é da área, para quem não trabalha com isso, para quem nunca parou para pensar um pouco mais sobre essa questão das crianças e adolescentes, isso às vezes causa um pouco de estranheza. E normalmente a pergunta que vem é, mas por que tem que ser diferente, gente? Que frescura que é essa? Por que Eu tem acho que que ter só isso? pergunta Isso isso quem não não é. convive com criança, né, gente? Mas aí vem aqueles raciocínios. Isso não é discriminatório? Porque é diferente para criança e adolescente, então tem que ser diferente para mim que tenho isso, ou para o outro que tem aquilo. E, de fato, a gente vai ter inúmeras situações em que, dadas as especificidades do sujeito, a gente vai ter a necessidade de regras específicas também. O ECA traz isso para criança e adolescente. Eu tenho várias outras normativas que vão trazer para vários outros tipos de sujeitos nas suas mais diversas categorias. E isso é uma construção, ela é dinâmica. As necessidades vão sendo identificadas, vão sendo normatizadas, os processos vão sendo mudados, as legislações vão sendo alteradas, mas a gente não tem tudo pronto. Nem nunca vai ter, E porque é tudo é muito dinâmico. interessante a gente pensar isso, que de fato os processos, os procedimentos, os órgãos, as políticas, eles têm que se organizar para atender os diversos sujeitos nas suas diversas peculiaridades, né? E isso está correto. Exatamente. Não só para criança e adolescente, né? Assim, você tem isso pensado para... Você estava falando isso, estava pensando, por exemplo, nas pessoas com deficiência, né? Se você tem uma vara, pensando assim num processo judicial, que só tem um acesso, só dá para entrar pela escada, a pessoa que é cadeirante entra como? Né? Se a pessoa é surda, ela está dentro da sala, como que ela vai escutar o que o juiz está falando com ela para ela poder se manifestar no processo? É porque às vezes são coisas tão assim que você fala, não, gente, você põe uma rampa, você traz um intérprete de Libras para conversar com essa pessoa, faz o processo no braille, que a gente não vê que isso é adequar o processo para atender uma especificidade, assim, de um jeito muito micro, mas para também atender uma especificidade do sujeito. Disso até procedimentos legais do processo mesmo, né? Que, inclusive, isso é o que muitas vezes vai garantir a efetividade de um processo judicial, de uma intervenção policial, de um procedimento policial de investigação, de uma medida administrativa qualquer. Porque não adianta eu pensar, olha, eu tenho que tratar todo mundo da mesma forma,
porque isso seria o justo, porque na verdade não vai ser. Não E é. muitas vezes, se a gente vai pensar numa efetivação de direitos, reconhecimento de sujeitos, a gente vai ter que pensar muito nessas diferenças, necessidades específicas, constituição diferente de sujeitos, para a gente conseguir que as coisas funcionem, porque senão não vão funcionar. Se a gente pega, por exemplo, o caso da escuta de crianças e adolescentes, se a gente acha que ela tem que ser escutada da mesma forma como qualquer outra pessoa, a gente não vai ter efetividade em quase nenhum dos processos, porque se as perguntas vão ser feitas para ela da mesma forma que seria para um adulto, a resposta que vai ser obtida vai ser de péssima qualidade. Isso vai influenciar pouco, vai contribuir pouco para um procedimento policial, para um processo judicial, e acaba que as coisas caem por terra, ninguém consegue trabalhar. Ninguém consegue fazer nada, ninguém consegue ter uma satisfação, a sociedade não é atendida nos seus pleitos, as instituições não conseguem funcionar, nada funciona. Então, tem as especificidades, elas são necessárias, é óbvio, né, que você tem um limite institucional, muitas vezes, que você encontra, mas é sempre bom a gente tentar, ao máximo, respeitar isso e abraçar isso também, dentro das possibilidades. Assim, eu não falo nem só em termos de legislação, não. Muitas das vezes, a gente não precisa que uma legislação venha garantir isso. Às vezes o próprio profissional, pela sua postura, pela experiência que tem, ele pode construir maneiras diferentes de lidar para atender aquelas especificidades. Eu conheci um juiz agora maravilhoso, quando eu fui fazer minha tese de doutorado, que atende mulheres vítimas de violência, que ele criou uma metodologia específica para escutar essas mulheres, e que super funciona, e que não está previsto na legislação, assim, olha, o juiz vai fazer dessa forma, mas ele também não infringe nenhuma legislação, mas atende à necessidade daquela mulher. Então, é possível fazer isso. Para criança e adolescente, isso foi sendo feito com base em experiências, começou lá, por exemplo, o depoimento de crianças lá no Rio Grande do Sul, depoimento Rio sem Grande do Sul. dano, exatamente, lá com depoimento sem dano, entre aspas, depois E depoimento toda a polêmica que especial, isso gerou. que gera até hoje, né, assim, numa escala muito menor, e que hoje chega num protocolo de escuta que foi finalmente criado, tá sendo implantado nos centros específicos. Então, assim, essas especificidades, elas realmente fazem parte e precisam muito, 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 muito serem visualizadas, analisadas e contempladas dentro do possível, claro, né? Então, quando a gente pega essa parte especial, ela tem muito esse caráter, né, de dizer quem faz o quê, como, com qual objetivo, para poder tornar possível que aquela parte geral ela seja respeitada e tenha um sentido. Né? Então, a parte especial, ela inclusive é a maior parte do ECA. Quando a gente pega o ECA, né, o ECA ele, no total ele vai ter 267 artigos. A parte geral ela vai até artigo 89. Do 90 em diante, a parte geral vai até o artigo 89. A parte especial vai do 90 Vai daí até para frente. para tudo. Para tudo. Ela é gigantesca. Ela vai ter, no total, 7 títulos e que vão pegar de maneiras assuntos muito distintos. Assim, ele começa falando da política de atendimento e aí sai distribuindo para todo mundo. Né? Todas as entidades, programas, serviços e por aí vai. Então, como é que você faz a construção de política pública, as diretrizes de política pública? Aí daí ela passa já para as medidas de proteção, com um título específico, para proteger a criança e adolescente, eu posso utilizar dessa medida, quem utiliza o que, para quando, depois passa para os atos infracionais, porque também é necessário a gente falar disso, muito necessário, porque o adolescente ele vai praticar sim, ele pode vir a praticar algum ato contrário a uma legislação e precisaria dar um tratamento para isso. Vou tratar como adulto, vou tratar como é que eu vou fazer isso? Né? Então tem lá todo um regramento específico. Tem um professor da Escola de Conselhos de Pernambuco que ele fala uma coisa muito interessante, que ele fala assim, por que a gente tem essa diferença do estatuto, né? Assim, quando você pensa
que o Estatuto ele vem só em 1990, né? Assim, depois que você já tem aí um Estado-nação constituído, que já passou por não sei quantos governos, não sei quantos golpes, e aí você está reorganizando uma democracia, você ainda tem mais da metade das crianças e dos adolescentes daquela época completamente alijados de um lugar de serem sujeitos de direito. Então, Sim. assim, criança, quando a gente fala precisa de uma parte para organizar o ato infracional, né, as medidas relativas ao ato infracional, na verdade, essa é a parte que já tinha organizada, né? Se você pegar a legislação anterior, você tem muito mais legislação que organiza o atendimento de criança e adolescente que comete ato infracional, porque é de garantia de direito. Mas eu acho interessante essa leitura da gente pensar. Esse primeiro livro, que fala dos direitos gerais, né, assim, das disposições gerais, é o que está posto para todas as crianças e adolescentes. Ele, né, assim, ele tem uma cobertura de todas as crianças. Quando a gente chega na parte especial, ele vai se dirigindo a públicos específicos. Então, ele está se dirigindo, quando você fala das medidas de proteção, aos públicos que tiveram direito violado. Né? Assim, então, a gente já pisou um pouco na bola aqui e os meninos já sofreram violência, tiveram algum direito violado. Qualquer um dos direitos que estão previstos lá. Então, você já está dizendo de crianças e adolescentes que já não têm todos os seus direitos garantidos. Né? Assim, então, essa parte especial vem justamente quando a primeira parte não deu conta ou ainda não foi suficientemente organizada, ou a gente, enquanto sociedade, não conseguiu garantir o direito dessa criança, desse adolescente, e aí você precisa organizar um plus a mais, para além de garantir o direito, que é aquilo que você estava falando, né? Entre ter o direito, exercer o direito, né, eu tenho um percurso aqui no meio, né? E essa parte especial, ela ajuda, é o que organiza a gente quando a gente não consegue garantir o direito das crianças e dos adolescentes. Aí você não conseguiu, vem a parte especial para dizer como é que a gente faz para garantir os direitos da criança e adolescente. É muito, muito bonito que você pensa, quando você vê esse jeito, né, assim, que a legislação está organizada. Não, e assim, a parte especial é legal no sentido de que ela diz para o sujeito o que ele tem que fazer e como ele pode fazer. Então, assim, ninguém fica perdido. Não é uma coisa que assim, bom, beleza, eu tenho que agir. Teve uma violação de direito, o Ministério Público vai ter que agir. Nossa, deixa eu pensar aqui, eu vou aplicar uma medida de proteção? Não, mas peraí. Não é assim. Não é assim que funciona. Tem um órgão específico que vai ser criado para isso, aí o Conselho Tutelar entra na cena. Mas o Conselho Tutelar pode deferir guarda? Não, calma lá, tem medida de proteção que pode ser aplicada, mas peraí, não é você que vai mexer com guarda, vai ser o judiciário. Ele diz para os atores, para os diversos atores, ele fala, inclusive pais e responsáveis dentro das medidas, tem um título que é das medidas para os pais ou responsáveis. Uma coisa maravilhosa. Tem dentro de um título que fala sobre o acesso à justiça, que vai dizer sobre o juiz, as competências do juiz, quem é o juiz que vai poder lidar com as questões envolvendo criança e adolescente. Eu vou ter uma parte que vai falar do advogado, eu vou ter uma parte que vai falar do Ministério Público. Então, assim, ninguém pode dizer assim, olha, eu não sei o que eu não agi porque eu não sabia o que eu tinha que fazer, como que eu faço. Oi, nunca vi, né? Tipo assim, deixa eu te contar. Tá ali no estatuto, amor. Exatamente. Tá tudo ali. Ele vem muito especificado. Lógico que tem um outro universo da prática que nunca vai entrar no universo de uma legislação, porque não tem como. Nenhuma legislação vai dar conta de regrar absolutamente tudo. Né? Assim. Mas o básico, o principal, para você saber por onde passa, o que fazer, quem faz o quê, quem não faz o quê, tá ali, tá muito bem desenhado, muito apresentado, mesmo assim. Fora que depois disso tudo ainda são criados crimes e infrações administrativas específicas relacionadas à criança e adolescente, né? A gente não pode esquecer o grande exemplo da exploração sexual, que surge
dessa especificação do ECA, que inclusive foi falha durante um tempo, depois ela foi melhorada para poder pegar um número maior de situações para caracterizar a exploração sexual de crianças e adolescentes. Fala de Vila, mas a gente tem o Código Penal lá, eu conseguiria. Gente, lembra aquela história da nomeação que eu falei lá atrás? A importância de se nomear. Quando a gente pega esse reconhecer que não é exato, não é igual, não reconhecer é que tem igual, características específicas, reconhecer que precisa de uma atenção diferenciada, né? é a Reconhecer mesma que o lógica. impacto é diferente, né? Assim. É a mesma lógica. Então, quando a gente tem esse título que traz esses crimes e infrações administrativas específicas ligados a esse público da criança e adolescente, é nesse sentido também. Não é só de tapar buraco, falar assim, não, olha, não tinha nenhum regramento sobre isso, então eu vou criar um crime específico. Não, não é exatamente essa a lógica. Pode ser também, mas não é exatamente essa lógica. É você colocar este contexto específico de crimes e infrações administrativas para esse público, com as suas características e as suas peculiaridades. Porque isso é o que vai também fomentar a proteção. Também é um sistema que se retroalimenta. Quando eu falo da punição, né, da violação de direitos, também vai ter repercussão lá na prevenção. Vai ter Aí, nesse repercussão. ponto, você está falando, tem uma infração administrativa que é deixar de notificar caso tenha ciência de uma violação de direito. Que é quando você Fantástica! pensa nisso, né? Que eu tenho lá uma parte para garantir direito, uma parte pensando prevenção e uma parte que determina, né, os crimes e as infrações administrativas específicas. E eu digo no começo que somos todos responsáveis pela garantia dos direitos da criança e adolescente. Eu digo, inclusive, o seguinte: se você não cumpre a sua função de garantidor de direito, você pode ser responsabilizado por isso. E aí eu tenho, né, uma infração administrativa que é deixar de notificar, né, assim, que é... E se tinha alguma dúvida de que todo mundo tem parte, sim, na vigilância, tem parte na observância dos direitos de criança e adolescente, ainda que não seja meu filho, meu sobrinho ou meu qualquer coisa, chega lá esse título específico de crimes e infrações administrativas para esfregar na nossa cara. Olha, todo mundo tem não tem responsabilidade. nada com isso. Todo mundo tem que tem que trabalhar junto para a gente poder fazer. Não adianta você exigir que o cumprimento do estatuto vai se dar por fulano de tal, se você não fizer a sua parte. E todos nós, se a gente, quem minimamente já deu uma olhadinha no estatuto, vai ver que todo mundo, você lê, você vai se reconhecer lá. Você vai ver alguma parte do estatuto que diz diretamente da sua vida, mesmo que você não tenha filho, mesmo que você não conviva com criança, mesmo que você não trabalhe dentro de um serviço que atenda criança e adolescente, vai chegar uma hora que você vai ver que o estatuto fala para você. Ele fala do lugar que você está, porque ele corresponsabiliza a sociedade inteira na garantia dos direitos da criança e adolescente. E faz lindo, gente. E faz isso pela questão da vulnerabilidade que é inerente a esse público. Né? Então, se você não tem esse mandamento, por exemplo, essa determinação de que todos são responsáveis, todos têm que fazer a comunicação de violação ou suspeita, que é importantíssimo da gente frisar, porque eu não tenho que coletar prova, eu não tenho que dar um trabalho de investigador e sair aí documentando. Eu não tenho que exigir, né, assim, que fulano de tal prove para mim que acontece. Não tem que esperar acontecer. Acho maravilhoso também. Exatamente. Não tem que esperar acontecer, né? Eu acho não, eu ameaça posso de agir na violação. suspeita, na ameaça. Assim, Na ameaça de violação. Se tensionou, se o negócio ali não tá bom, a gente já tem aí a possibilidade de atuar, né? Assim, justamente para evitar, naquela lógica do capítulo da prevenção, né? Para evitar que uma violação de fato aconteça. Exato, porque senão, se não fosse assim, imagina, pai, mãe ou outro responsável teria carta branca para poder fazer o que bem entendesse, violar direitos, porque assim, eles são os responsáveis pela criança e adolescente. Eles não vão se denunciar, não vão noticiar a prática de crime que eles mesmos praticam, uma violação de direitos. O vizinho ouve, o vizinho vê, o vizinho desconfia.
Se não fosse isso, se o vizinho tivesse que provar, já imaginou quantas violações de direitos a gente ia descobrir? Imagina a Ô, professora na Lude, escola. o Instagram acabou de me avisar que a gente tem 20 segundos. Ai, meu Deus. Então tá bom, que pena. Célia, Ó, obrigada. só amor, só amor. Assim, foi delícia demais.